Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Papo Raro Direito em Saúde. Aqui, nesse espaço, eu e a minha maravilhosa colega, doutora Janaína Quadros, vamos nos permitir discussões e reflexões sobre o real acesso que pessoas que vivem com doenças raras e possuem deficiências físicas decorrentes delas têm ao buscar o Sistema Único de Saúde. Será que esse sistema ele consegue realmente implementar tudo que essas pessoas precisam para se manter vivas de forma digna, né? E evidentemente que quando a gente fala sobre isso, a questão do direito surge, né? Porque não são raras as ações na justiça que buscam justamente garantir o direito dessas pessoas terem acesso ao melhor tratamento possível. Não é isso, doutora Janaína? Sim. Tudo certo. Bom, eu me chamo Janaína Quadros, hoje a gente vai estar aqui, recebendo dois convidados, duas pessoas que são extraordinárias, o Dr. Marco Antônio Azevedo e o Nicolas Rocha Figueiredo. Então, nós vamos começar batendo um papo com vocês. A ideia do programa é sempre ser algo descontraído, no qual a gente fale da importância do tratamento, do acesso ao direito à saúde, falando sempre das doenças raras. A gente está no mês de conscientização da AME, ontem até foi 8 de agosto, é o Dia Mundial de Conscientização da AME. Então eu vou começar aqui pelo Dr. Marco, no qual ele é médico especialista em pediatria, é médico da família e também é doutor em filosofia. E logo depois a gente passa a palavra para o Nicolas. Só deixa eu fazer um adendo importante aqui, porque isso é muito novo para mim, eu nem me apresentei, fiz a mal educada. Entendeu? Não precisava. Eu sei que o pessoal da edição vai fazer um super favor e pôr meu nomezinho embaixo, mas eu me chamo Ricardo e assim como a Janaína, sou advogado atuante na área de direito à saúde, enfim, só para dar meu nome. Oi, Ricardo. Oi, Janaína. Oi, Nicolas. Até, inclusive, foi bom tu lembrar. Eu te conheço muito bem, mas às vezes eu me esqueço um pouquinho dos nomes. Eu disse, e agora qual é o nome do... Ricardo. Exatamente. Obrigado, Ricardo, Janaína e o Nicolas por estar aqui. E eu posso começar só levantando algumas coisas? Com certeza. Tá? Eu queria provocar uma conversa sobre o que é o raro, né? Porque cada um de nós tem algo que é raro, não é verdade? Quando a gente fala em indivíduos, né, pessoas individuais, a gente entende uma combinação de coisas e, dentre elas, algumas coisas que talvez, se não só nós temos, poucos de nós têm. E é isso que faz com que a gente seja diferente um do outro, né? Se a gente começa a olhar, a gente vê que a gente é parecido, né? Mas em vários aspectos a gente é diferente e em vários aspectos a gente compartilha com poucas pessoas algumas características, né? Eu sou filósofo, como eu disse, tá? Eu não sou só médico e penso muito sobre esses temas de filosofia, porque a filosofia é uma área que faz a gente pensar sobre coisas como, afinal de contas, quem nós somos, por que estamos aí, qual o sentido da nossa existência, né? No caso da raridade, eu queria só sugerir o seguinte: a nossa sociedade faz com que a gente entenda as pessoas de uma forma comum, né? Naquilo que nós somos comuns, semelhantes, e aquilo que é diferente, raro, geralmente é considerado como não prioritário, inclusive, né? Por exemplo, em matéria de política pública. Em matéria de política pública, os gestores, eles escolhem políticas que promovem, vamos chamar assim, o bem-estar para a maior parte das pessoas, né? Então, assim, se um determinado tipo de investimento público ele promove mais bem-estar para um número grande de pessoas, isso é dito como uma política pública bem aplicada, né? Bom, aí surgem algumas situações que são diferentes, né? Como é o caso da doença do Nicolas, que é a AME, que é uma doença chamada de rara, e ela não é tão rara assim, tem as ultra raras, né? A AME, ela é rara porque ela não é uma doença de bilhares de pessoas ou milhares de pessoas, né? Ela é de milhares, né? É de 1, né? É 1 a 1 milhão. Mas assim, se a gente for considerar o Brasil, a gente vai ter milhares de pessoas que têm a doença, né? Milhares não é 4 pessoas, entende? Já é um certo contingente. Mas isso é considerado raro. E o problema da raridade também tem a ver com
o fato de que qualquer investimento que tu vai fazer para poder ajudar uma pessoa que tem uma doença que é compartilhada por um grupo menor de pessoas, isso significa que o investimento é grande, o investimento é alto, né? O custo, então, tanto do investimento quanto o custo posterior do serviço público para poder sustentar isso é alto, proporcionalmente alto, né? E aí a gente pode se perguntar assim, tá, mas o Nicolas tem uma particularidade da vida dele que é compartilhar com um grupo de milhares de pessoas, né, uma doença que é a AME, que exige um certo tipo, né, de atendimento, que por conta dessas circunstâncias fortuitas é rara e é mais cara. E aí, do ponto de vista do sistema público, se chega à seguinte conclusão, não, mas então isso não deve ser a nossa prioridade. Parece que a prioridade é dar aquilo que é barato para muita gente. Exato. Né? O acesso e aquilo, no coletivo. isso. E aquilo que é caro para pouca gente se diz, não, isso não deve ser a nossa prioridade. Eu pergunto, mas por quê? Em filosofia mesmo, alguns filósofos dizem assim, não seria o mais importante, o mais prioritário justamente aquele que precisa mais? Né? Quanto mais a gente precisa, não mais prioritário a gente é, né? Se tu tem um filho que precisa mais, tu às vezes não dá mais prioridade para ele, né? Até o outro fica inclusive enciumado com isso, mas a gente tem essa noção de que quanto mais eu preciso, mais prioridade eu tenho. Porém, do ponto de vista coletivo, parece que isso é visto de uma outra forma, parece que não, ele deixa de ser prioritário porque ele não tem impacto coletivo. Né? Ele não se distribui em bilhares, né? E aí nós temos esse paradoxo, né? O caso das doenças raras que afeta a AME, tem outras doenças que cada vez a gente vai descobrindo mais raridades, porque quanto mais a gente investe em tecnologia e ciência, a gente vai descobrindo as raridades de cada um, né? A gente vai descobrindo que o autismo, por exemplo, que não é tão incomum assim, né? Ele é relativamente frequente, ele tem uma série de explicações raras, né? E assim não também... e também é uma doença que não está tendo acesso mediante ao poder público. Porque, muito embora tenha as previsões legais, a gente não consegue, eles não conseguem ter acesso àquele tratamento que eles precisam. Uma coisa que eu vou aproveitar o teu gancho em relação do alto custo para apresentar o Nicolas, e para falar a questão que o Nicolas passou recentemente por um hospital aqui em Porto Alegre, que nós não vamos citar o nome, que ele faz o acompanhamento, mas no qual foi negado a medicação, o Ridsplan. E qual foi a justificativa, Nicolas, da negativa pelo médico, pelo laudo? O médico simplesmente disse que ele era o SUS, ele era o Sistema Único de Saúde, né? E que ele não poderia assumir essa responsabilidade. Então ele botou muitas justificativas, mas basicamente ele se negou a... Sim, ele justifica no nada, né? Porque isso. Ele justifica no alto custo, né? Ele não diz isso especificamente, né? Mas ele dá a entender, né? Ou seja, às vezes me parece que a medicação ou o tratamento ou a terapia que seja não é prescrita porque o profissional entende que isso tem um alto custo. Ou seja, às vezes eu pego alguns laudos na análise, eu percebo que o profissional que prescreve, o médico no caso, está controlando os cofres públicos, de certa forma, né? E isso é algo bastante interessante. Mas para passar a palavra para o Marco de novo, é interessante isso, porque eu conheço o Marco já há uns 7 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. E o posicionamento, e isso eu falo em questão de evolução. Eu conheço as doenças raras, passei a conhecer a AME há 10 anos. Então, mais ou menos no mesmo período. E eu acho interessante isso, e por isso que eu vou passar a palavra para ti de novo, de como muda o nosso posicionamento, a nossa visão, quando a gente passa a conviver e a conhecer essas famílias e a conhecer as pessoas com essa deficiência. Um problema dos protocolos e critérios que os serviços públicos usam é que eles não conhecem as pessoas, né? Quando a gente está falando da raridade, assim, eles não conhecem as particularidades de cada um. Então, um paciente, né, como a gente diz em medicina, um paciente, hoje até eu estou tendendo a não chamar mais de paciente, inclusive. Nicolas é uma pessoa, ele não é um paciente. Mas, enfim, uma pessoa que tem alguma particularidade, como o caso da AME,
ele é vista pelo protocolo como um critério, né? Não é visto o Nicolas, né? Então, por exemplo, no critério pode estar estabelecido que se ele usa ventilação mecânica, a gente está vendo o aparelho de ventilação mecânica funcionar aqui no Nicolas, o Nicolas está aqui conosco, fora da casa dele, conversando conosco, né? E está sendo assistido por um aparelho de ventilação mecânica, né? E o critério do protocolo tem o aparelho de ventilação mecânica, então provavelmente ele não vai se beneficiar do tratamento. Por exemplo, por conta de algumas coisas que foram estabelecidas lá por um grupo de especialistas que muitas vezes nem é do país, né? Ele não vai se beneficiar pelo uso da medicação. Mas de onde é que tiraram essa conclusão? De acordo com o critério. Não conhecendo o Nicolas, entende? Ninguém perguntou as particularidades do Nicolas, que tipo de benefício, no caso desse medicamento, poderia ter para ele, né? Como, por exemplo, manter capacidades que ele tem, como de estar aqui conosco, né? E vocês podem ver, o Nicolas, ele ventila por ventilação mecânica, ele respira, a gente diz, ele ventila com o aparelho de ventilação, mas ele conversa, assim, o Nicolas tem atividade e interação, né? Eu estou dizendo isso porque a gente sabe que quando se faz esses protocolos, o pessoal imagina que alguém que está em ventilação mecânica está preso numa cama sem poder se comunicar. Isso não é a verdade. Então, quando a gente conhece a realidade particular, a raridade na sua particularidade, a gente passa a ter uma outra visão sobre como é viver assim, né? E esse é um dos problemas que eu acho que a gente tem quando se fala em política pública, né? A gente vive de formas diferentes, entende? As pessoas vivem de formas diferentes. E a gente está mais acostumado a pensar que as pessoas vivem bem se elas vivem bem sem o aparelho de ventilação, se elas vivem sem a cadeira de rodas, né? Se elas não têm uma incapacidade, elas não conseguem ver a possibilidade que alguém viva bem ou possa viver bem também com esses auxílios. Porque, afinal de contas, assim como o Nicolas precisa da ventilação, nós também temos depressão, às vezes nós ficamos doentes, entende? Às vezes nós ficamos muito tristes. Eu, por exemplo, estou muito feliz. Ontem o Inter ganhou do River. Eu também. Foi triste demais. Estou muito faceiro, mas assim, provavelmente tem muito gremista que está triste. A gente tem altos e baixos, a gente tem situações e situações. Também o Nicolas, ele também tem que enfrentar situações. Ele também tem que enfrentar situações ou circunstâncias que dificultam que ele possa buscar aquilo que ele quer, ou ser feliz e viver bem, né? Então, viver bem é particular. E a nossa função, né, Janaína, é tentar encontrar todas as maneiras que a gente pode ajudar as pessoas a viver bem, né? Mas tu sabe que tu agora falou sobre algo de que as pessoas têm essa questão de apenas entender o que é bom, o que, né, quando ela está plenamente capaz de absolutamente tudo, né? Eu tinha essa visão também anteriormente, ao conhecer, ao atuar em direito à saúde, em verificar de que essas pessoas que vivem com doenças raras e possuem deficiências físicas estão aí vivendo na sociedade exatamente como eu estou. Isso. Entendeu? E elas precisam da mesmíssima atenção que eu busco, por exemplo, quando eu consulto com a minha psiquiatra, quando eu vou no médico XYZ, entendeu? Porque eu busco uma atenção médica, né? Agora, por que ela não vai ter, né? Então, realmente... Alguns críticos chamam a esse tipo de preconceito que algumas pessoas, e muitas, infelizmente, têm com aqueles que têm deficiências ou incapacidades, eles chamam de capacitismo, que é uma expressão em português para traduzir ableism, que é de able, que é assim, uma pessoa só pode ter uma vida boa se ela for capaz em tudo, né? E isso, na verdade, não respeita justamente essa diversidade de formas como a gente pode compor a vida. E enfrentar as dificuldades. Alguns têm mais, outros têm menos, alguns têm um setor, outros têm em outro. Em vez da gente enxergar os seres humanos como seres que têm, por natureza, essas incapacidades, a gente separa o mundo entre os que têm capacidades e os que têm incapacidades, entendeu? Essa é a crítica dos capacitistas. É como se viver bem, no termo que eu estou usando, é viver sem incapacidades. Eu, por exemplo, eu ouço mal, eu não ouço tanto. Vocês devem estar notando que eu estou gritando. É porque eu ouço mal, eu ouço menos. Eu tenho uma incapacidade também. Entende? Então, alguns têm mais, outros têm menos. Alguns são sorteados, talvez por terem menos. Talvez pela natureza. Mas todos nós somos iguais nesse ponto. E essa percepção, ela é essencial, inclusive, para que possa se reverter em política pública
Claro. pro todo. Mas Né? Então, Porque nós temos que enxergar todos dessa... todo mundo, Isso. exato. Que é o que não acontece hoje, pelo menos no que eu vejo densamente aí, perante no que eu posso falar de melhor, que é perante o Poder Judiciário. Né? Já que tem tanta ação assim, é porque não tem tanta política pública assim que funciona. Né? Pode falar. Pode falar. Pode falar, querido. Eu só quero comentar, só quero entrar um pouco no assunto sobre o capacitismo que o doutor falou. Uhum. Tá. Eu vou usar alguns exemplos, só por exemplo, assim. A empresa onde eu trabalho, eu entrei através de um programa que contratou apenas deficientes. Não vou falar nada de nomes, tá? E existem diversos relatos. Por exemplo, muitos desses meus colegas, tá? Se for analisar a minha deficiência, minha incapacidade, por assim dizer, é um pouquinho maior na questão física, tá? Eu sou mais debilitado no geral. Mas ainda assim, existem alguns colegas meus que já passaram por muita coisa ruim. Eu também já passei por muita coisa ruim. Mas, por exemplo, por serem deficientes, muitas vezes em empregos anteriores, em experiências antigas, eles acabaram sofrendo muito preconceito, não recebendo o salário como deveria, recebendo a menos, tendo designadas as tarefas mais pesadas ou mais difíceis só para poder dizer que a pessoa faz alguma coisa na empresa, entende? E esse negócio é uma visão meio chata, onde quem olha para o deficiente, quem olha para alguém que, por exemplo, eu vou usar eu como exemplo, quem me enxerga no geral, olha para mim na cadeira de rodas, não consigo movimentar muito bem os braços, tenho respirador. As pessoas me julgam incapaz de pensar por mim mesmo, de responder por mim mesmo. E isso é uma coisa péssima. E até é importante, né? Como conheço o Nicolas não é curatelado. O Nicolas responde por todos. Ele tem discernimento pleno e ele não quis, muito embora às vezes algumas famílias optem por ter procurador ou por ter um curador, e ele optou por não, que ele gostaria sempre dele tomar as decisões do que fosse a respeito da saúde e da vida dele. Isso é uma coisa que deveria existir. Se a pessoa tem capacidade de pensar por si mesma, ela deveria receber respeito por isso. Deveria receber reconhecimento por isso. Mas tu sabe que isso é graças a uma moça que não está aparecendo aqui, mas está aqui na sala conosco. É a mãe, né? Que isso eu falo assim, a Nida, a mãe do Nicolas, quando a gente fala em inclusão, e eu vou querer te perguntar isso também, do que foi para ti, porque eu sei que tu fez o teu jardim numa escola municipal, que era no Cantinho Amigo, isso, né? E eu queria ver contigo, assim, como era para ti conviver com outras crianças, com crianças que não tinham deficiência, porque a gente sabe, e entra na questão do que o Marco estava falando, do que o Ricardo estava falando, da política pública, porque eles determinam que todas as crianças vão para determinado centro, no qual são crianças especiais. Tratar crianças especiais apenas no convívio de crianças especiais ou crianças com deficiência. E a partir do momento que uma mãe resolve dizer assim, não, meu filho vai frequentar a mesma escola que as filhas da Janaína frequentam, porque eu quero que eles convivam com crianças que não têm deficiência. Como foi para ti isso, Nicolas, no início, na escola, a inclusão, os professores, estar convivendo com outras crianças? Foi muito bom. Foi uma coisa que, de certa forma, me ajudou a desenvolver um pouco melhor a capacidade social na época, né? Eu tinha muitos amiguinhos, eu brincava, eu interagia da mesma forma que todo mundo. E ali eu me sentia capaz, me sentia igual a eles, mesmo com as minhas limitações. Claro, sempre existiam perguntas, dúvidas e tudo mais.
Mas isso também foi um ponto que me ajudou bastante, porque eu eu consegui aprender a tolerar isso, a entender, a explicar sem me irritar, sem ficar chateado, E sem esse me convívio importar. social foi importante para ti? Foi extremamente importante. Mas é porque a incapacidade física dele não está relacionada com a capacidade dele social, entendeu? Ou de praticar qualquer outro ato. Então, eu acho que essa é o principal ponto que deve ser, assim, compreendido, né? E por que é tão necessária que o... Até voltando para o assunto do Estado, né? Que forneça o tratamento que possibilite a pessoa a viver bem, né? A ir para a escola, a trabalhar, a vir dar uma entrevista, a bater um papo, né? Tudo. Porque se não fosse toda essa atenção clínica que tu tens, provavelmente tu não estaria desfrutando de tantas experiências legais, bacanas e que te enriquecem, não é isso? Tu não acha isso? Concordo. Se não fosse o tratamento, e principalmente a insistência da minha mãe, eu com certeza não estaria aqui, não teria... Mas sabe que eu até acho também o seguinte, nós estamos falando com o Nicolas ele tem várias dificuldades, mas ele tem uma cabeça ótima. Uhum. Mas às vezes a gente tem pessoas ou com doenças raras ou não tão raras que infelizmente não têm uma cabeça ótima, no sentido de terem já algum tipo de comprometimento que afeta a cognição, Sim. que afeta a interação, tá? E eu também acho que essas pessoas também têm que ser valorizadas, entende? Sim. Porque cada um tem a sua particularidade. Sim. E eu entendo que o foco da inclusão é também fazer com que todas as pessoas, principalmente essas que hoje têm mais poder, estão mais empoderadas, que são pessoas como, vamos dizer assim, nós, que não são como Nicolas, que dependem de equipamentos, dependem de, por exemplo, uma cadeira para locomoção. Eu dependo do carro, né? Não deixa de ser uma cadeira, mas em todo caso, eu dependo de coisas diferentes, né? E essas pessoas estão acostumadas a essa ideia, elas estão acostumadas a entender que ser pessoa é ser como elas, não é ser como Nicolas ou como as outras. Então, a inclusão, eu acho que é talvez um modelo para fazer as pessoas se acostumarem que não é assim, é não fechar os olhos para as diferenças e conviver em conjunto e aprender a serem solidárias. Porque assim como o Nicolas, né, Nicolas, tu, por exemplo, a gente diz, eu agradeço e dependo muito da minha mãe. Quem de nós não depende de outras pessoas? Exatamente. Todos nós dependemos de outras pessoas, entende? Claro, a Anida é sensacional, é bom depender da Anida, mas assim, todos nós dependemos e até gostamos, entende? Não existe ninguém absolutamente sozinho. Então, também uma pessoa que tem alguma dificuldade para poder se comunicar porque tem alguma incapacidade cognitiva, que não é o caso do Nicolas, ela também pode se comunicar pela mãe. Entende? O que é a vontade de alguém nem sempre é expresso por ela, né? E a nossa vontade, ela se constrói nesses relacionamentos. Entende? Nós somos seres sociais, a gente vive, né, em arranjos. Então, por isso que a inclusão é uma forma de fazer a gente aprender a ser gente de uma outra maneira. Não ser gente que separa a gente, né? É ser gente que se inclui, que é solidário. Porque eu estou dizendo isso porque até é verdade que algumas pessoas acham que pessoas, por exemplo, que têm alguma incapacidade e que compartilham essa incapacidade, elas seriam melhor beneficiadas se elas estivessem juntas, né? Se elas estiverem numa escola especial, né? Ou num centro que trata isso. Essa ideia que é segregadora, né? Parece aquelas escolas de superpoderes, assim, do X-Men, assim, sabe? Olha, até pode ser que isso ajude mesmo, mas isso não exclui uma coisa com a outra. Mas assim, ia se argumentar, porque as pessoas, por exemplo, professores nas escolas normais não estão preparados para... Mas talvez não estejam preparados justamente porque a gente não construiu isso. Né? Não construiu uma forma dele. Não estão preparados porque ninguém nunca os preparou. E é isso uma bandeirinha, assim, né? Eu trouxe hoje aqui um presente para vocês dois, que é o livro uma Panóquio, uma história de vida com a Ame, que foi escrito pelo Cláudio Duzic. Os dois estão autografados. E a história do Cláudio, o Nicolas já conhece o Cláudio. Já. E isso me chamou muito a atenção quando eu li o livro dele
quando eu disse assim, Ricardo, a gente tem que fazer um podcast. A gente tem que falar, a gente tem que trazer essas pessoas, porque é importante que as pessoas sim vejam vocês. Porque a gente sabe, isso é uma coisa assim, vamos pegar, o Cláudio tem 46 anos, então o Nicolas está com 22, o Nicolas também, né, quando teve diagnóstico, também foi diagnosticado como uma criança que tem a doença de menino de pano, criança de pano, né, para a mãe. Então, e a gente percebe que não tinha as políticas públicas que nós temos hoje já é uma evolução de 83, quando ele entrou foi tentar entrar, né, na escola. E essa parte da inclusão, eu vejo que ainda temos famílias que preferem evitar como uma forma de proteção. E eu acho que, por isso que é muito importante, quando eu destaco a Nida, que ela, mesmo com as tuas limitações, a tua mãe fez assim, não, Nicolas, eu quero tu no mundo, eu quero as pessoas te vendo. E a gente foi privilegiado, né? Porque quem convive contigo sabe o quanto tu é maravilhoso. Mas sabe que eu estou curioso aqui com uma questão que eu queria perguntar pro Dr. Marco. Quando tu atendes uma pessoa que tem uma doença rara e tem uma limitação, seja ela qual for, mas existe uma limitação, ao prescrever o tratamento, tu faz toda essa análise social específica dessa pessoa para saber como que ela vai se comportar melhor ou pior? Como que funciona isso para ti? Isso é algo que tu desenvolveu ao longo da tua carreira ou tu sempre pensou dessa forma, desde que quando começou a atuar como médico? É que eu sou filósofo, né? Então eu já penso assim, dessa forma, porque a minha formação, eu fiz o meu pós-graduação em filosofia no mesmo momento em que eu estava fazendo a minha residência, foi mais ou menos concomitante. Eu já estou há 35 anos fazendo as duas coisas, medicina e filosofia. Então, eu até, se fosse te responder pessoalmente, com certeza o papel da filosofia na minha reflexão é importante. Mas, assim, quando a gente elabora uma solicitação para um paciente, claro que a gente está fazendo duas coisas. Primeiro, a gente tem que embasar tecnicamente isso, né? Para poder ser tem algo... que embasar tecnicamente, para poder dar a justificativa técnica de por que certo tipo de tratamento na área de reabilitação ou medicamentoso é adequado para essa pessoa. E esse embasamento, ele hoje na medicina, ele se justifica por provas também. Sim. Tá? Às vezes, a gente tem que particularizar essas provas, porque as provas, elas às vezes afastam ou aproximam alguém de um tratamento. Tá? Provas que eu chamo são o que os médicos chamam de evidências, que são os estudos científicos que embasam alguma coisa. Mas tem uma outra coisa que eu acho importante, que é assim, eu, por exemplo, quando justifico algo que é preciso para um paciente como o Nicolas, ou com alguém que precisa de alguma coisa, eu preciso também dar uma justificativa para aquele que vai ler isso e vai avaliar. E esse que vai ler e avaliar é um leigo. Exatamente, né? Eis o ponto. É um leigo, é um juiz. O juiz, por mais inteligente que ele seja, ele não é médico. Não. Então eu tenho que contextualizar aquela solicitação e às vezes, eu não sei, a Janete sabe do jeito como eu escrevo, eu até uso o discurso da área jurídica e da ética, né? Tem várias temáticas que a gente deveria enfrentar. Eu vou falar sobre uma das coisas que faz diferença para uma pessoa como o Nicolas, que é o atendimento no domicílio, né? O atendimento no domicílio, ele é uma coisa que parece antiga, mas não é, né? Ela não tem, no Brasil mesmo deve ter o quê? 30 e poucos anos, e agora é que aumentou bastante. Não, 10 anos atrás era uma dificuldade ter acesso a tratamento domiciliar. Porque assim, por alguma razão que, se a gente for pensar bem, é meio exótica, as pessoas acham que para elas serem tratadas por um médico, elas têm que ir no médico. Ou estar dentro do hospital. Ela tem que ir no médico. Ou, por exemplo, se elas precisam de um tratamento, ela tem que ir no hospital, né? Por que eu não sei se as pessoas já pensaram, por que tu tem que ir no médico? Por que tu tem que ir no hospital? Por que o médico não vai a ti? Por que o hospital não vai a ti, né? O nosso modelo, ele é muito hospitalocêntrico, né? E por hospitalocêntrico não é só hospital, é tudo que é serviço, né? Se tu tem que fazer fisioterapia, tu tem que ir na clínica, no fisioterapeuta, né? E vocês conhecem muito bem como é que é a coisa, né? O hospital não é a casa da gente. O hospital é a casa dos outros, né?
Então, quando tu vai no hospital, tu tem que pedir licença. Tu tem que... Aqui, por exemplo, para chegar aqui, eu tive que, inclusive, tirar foto para poder pedir licença para subir. Aqui não é a minha casa. Exato. Né? O hospital também, tu tem que tirar foto. A Nida, o familiar tem que tirar foto. Tem segurança, tem isso, tem aquilo. Tem horário para entrar, tem horário para sair. Tu não é tu que manda ali na casa, né? Talvez, os médicos, os fisioterapeutas, os administradores, eles querem estar na sua casa, eles querem estar no local onde eles mandam, entende? Então, eles pedem para que as pessoas procurem elas lá. Mas, olha, quem tem experiência com assistência domiciliar sabe que, sei lá, 90% do que a gente pode precisar para atender uma pessoa com essas diferenças, a gente consegue oferecer em casa. Né? E com um custo muito mais baixo do que um custo hospitalar, de uma internação hospitalar. A princípio. Isso é a famosa home care? O home care, que é home, casa, care, cuidado em casa. Eu sou um grande defensor do modelo, me especializei, não uso especialidade nisso, né? Mas assim, hoje é o que eu mais faço. Eu acho que devia ser visto até pelo sistema público como o padrão do atendimento. Exatamente. Entende? As pessoas deveriam ser atendidas nas suas casas. E excepcionalmente fora das suas casas, quando isso não é possível. Aí volta aquela questão do custo. Você acredita que ao levar as pessoas para o hospital ou para o serviço de especialidade, tu reduz custo? Eu acho que essa é a crença. Porque Sim. em casa, você acredita que o custo é maior. Entendeu? Isso ninguém estudou bem. A gente acha que o custo é menor. Às vezes o entendimento é que o custo, né, o poder público ou um médico num hospital, quando vai prescrever uma medicação ou vai prescrever um tratamento domiciliar, tem um entendimento de que o custo seria mais alto. Mas existe pesquisas e existe levantamento que o custo hospitalar, principalmente pelo SUS, eles têm na página lá do SUS, é maior. A internação, o custo é maior do que a internação domiciliar. E nós temos aqui em Porto Alegre, né, o modelo, o Rio Grande do Sul, né, tem o modelo do Melhor em Casa, que seria um programa no qual seria para atender esses pacientes em casa. Muito embora, né, não é, aí é a parte que eu quero te provocar, porque o Melhor em Casa não tem a equipe especializada no qual o médico prescreve. A questão Então, de melhor em casa é ter um primário, né, que chama, né? É um atendimento Na verdade, primário. eu fiz medicina de família e na medicina de família a gente tinha esse modelo de que a gente também tinha que visitar as pessoas e atender elas em casa. Mas no modelo que a gente tinha, que eu acho que ainda a visita em casa ela tem uma função de um monitoramento. Ela é complementar. Entendi. Ela não é o atendimento. Exato, tá bom. Não é o tratamento. O modelo do home care é diferente. Ele é o atendimento. O monitoramento eu faço à distância, em modo remoto. Na época que iniciou a assistência domiciliar, não existia isso que a gente tem hoje. Hoje eu consigo monitorar, eu sou médico do Nicolas, né? Então, a equipe que cuida dele, eu monitoro, entende? De celular. Entende? Eu estou monitorando, quer dizer, o monitoramento não é isso que eu faço indo lá para ver como é que tá as coisas. Eu vou lá para avaliar, para decidir, para examinar, para conversar, para jantar também, de vez em quando, né? Entende? A gente tem que inverter um pouco a lógica. O Melhor em Casa, eu acho um progresso, é um serviço que contribui, mas ele tem um limite, porque ele se preparou para fazer uma espécie de complementação de um atendimento que foi feito no hospital e que precisa ser mantido por um certo tempo em casa, né? E ele não vê o caso dos doentes crônicos que precisam outro tipo de cuidado permanente. Eles entendem que, eles têm acho que o atendimento é de uma sessão ou 2 sessões de fisioterapia por semana, né? Quando tem uma por semana. Sendo que precisa de 6. E o Nicolas, antes dele conseguir a home care, que hoje em dia o Nicolas tem, né, o atendimento domiciliar através de home care, na modalidade de home care, ele também tinha o atendimento pelo Melhor em Casa. Isso às vezes é difícil eles entenderem, porque assim, pega o caso do Nicolas, ele tem uma doença, a gente chama de doença neuromuscular. Então ela gera mais fraqueza na musculatura e por isso diminui a capacidade que ele tem de expulsar muco e secreção, né? Ele tem que tossir e tal. E o Nicolas sabe disso, ele precisa de alguém que ajude.
Esse alguém é o profissional da reabilitação, é o fisioterapeuta. Aliás, os fisioterapeutas são um pilar, assim, na minha opinião, do atendimento e reabilitação em casa. Só que é difícil, às vezes, para o próprio SUS e para os planos de saúde entender que isso é diário, porque a atividade que ele precisa de facilitar para remover esse muco não é 3 vezes por semana. Doutor Marco, deixa eu falar uma coisa. Ela é diária. E é importante eles perceberem, desculpa, Ricardo, mas é importante eles perceber também que não tem como treinar a mãe, né? Isso, e aí existe essa ideia de achar que tu pode treinar a mãe, que a tua função é treinar a mãe, porque tu quer transferir a responsabilidade disso para o familiar. Exato. Né? Esse é um outro elemento de injustiça muito curioso, que é assim, as pessoas acham, mas não tem a mãe para fazer isso? Tá, o Nicolas não pode, mas não tem a mãe, o binômio não é a mãe, o Nicolas e mais os outros familiares que ajudam? Aí eu faço uma seguinte reflexão, tá bem, então será que isso é justo? Né? É que as pessoas pensam assim, sim, mas a mãe está se eximindo da sua responsabilidade, então ela deveria estar sendo treinada, ela deveria assumir essa responsabilidade. Então, assim, compare a Nida e o Nicolas. Nicolas tem 22 anos, tá? E compare a vizinha dela. Isso é justiça. A gente compara as pessoas para ver o que é justo, o que não é justo, né? O que é igual, o que não é igual. Compara a vizinha dela com o filho de 22 anos, né? Esse filho de 22 anos não precisa, entende? Que ela faça nenhum tipo de atividade, né? Só para resumir, não dá para imaginar facilmente que uma mãe de um jovem de 22 anos, se tudo deu certo, nesse jovem de 22 anos está trabalhando, mas não está trabalhando em casa, como o Nicolas, e não está precisando desses atendimentos. Ele tem mais autonomia, né? E a mãe pode trabalhar, não é? Ou pode, sei lá, né? Se divertir também, namorar. Né? Pode ter a própria vida. Então, vê que tem uma disparidade. Aí a gente diz, não, mas essa pessoa que tem uma pessoa que ela precisa cuidar, é ela que tem que cuidar. Mas por quê? Pega uma mãe com uma criança pequena, uma criança de 5 anos de idade, vamos imaginar assim, que tem alguma lesão e que a mãe precise cuidar. Tá? A vizinha dela com essa criança vai estar com essa criança onde? Não vai estar na creche? E o Estado não vai estar pagando a creche? Sim. Alguém para cuidar? Por que ela é que tem que cuidar, então, e não é o Estado, como no caso da creche? Por que no caso do Nicolas é a Nida que tem que assumir o ônus e no caso da vizinha dela é o Estado? Excelente. Pois é, então, ao que me parece, a pessoa que necessita ter acesso a esse atendimento domiciliar, essa home care, ou seja, essa internação em casa, é essencial para que ela consiga, inclusive, desafogar os próprios familiares para terem para terem uma vida. A vida que eles têm direito a ter e também para cooperar, né? Mas enquanto médico... Isso é igualdade. Isso. Né? Isso que é igualdade. Tu cria circunstâncias que permitem que as pessoas possam ter e poder ter vidas parecidas, ou que possam encontrar um arranjo para suas potencialidades. Né? Então, Cada um de nós vai procurar um arranjo para as nossas potencialidades. O Nicolas está procurando o dele. Sim. Eu estou procurando o meu. O Nicolas ele precisa de algumas coisas que eu não preciso. E assim a gente consegue tentar ter uma certa igualdade na sociedade. Fazer com que o Nicolas, por exemplo, perca o atendimento domiciliar seria um verdadeiro retrocesso, não Sim. apenas na vida dele, mas na vida... Só a crueldade explica isso. Entendi. Do tipo dizer, não, quem tem que cuidar do Nicolas é a mãe dele. Quer dizer, é uma crueldade. Dizer assim, pense no caso, por exemplo, que não é do Nicolas. Pense no caso de uma criança com muito mais incapacidade ainda e que vai ser criança a vida toda. Não é o caso do Nicolas. Mas, assim, crianças que eu estou pensando é aquelas que têm doença neurológica. Entende? Tu tá condenando a mãe a ter que cuidar dessa criança quando, numa outra perspectiva, a criança teria fases. Entende? Ela é criança, ela é escola, ela vai ter independência, ela vai para a universidade, ela vai... Se tudo der certo, né? Sim. Às vezes não dá. Mas assim, a gente sabe, né? Ou às vezes não é o propósito, né? Às vezes o propósito também é outro. Mas sabe, por exemplo, nesse norte também me parece cruel fadar uma criança a morar no hospital, né? Pior ainda, né? Porque tem isso, havia pelo menos, ainda há, enfim, né?
Aliás, esse é um Sim. enfoque que eu estava conversando com a Janaína esses dias, que é assim, os planos de saúde principalmente têm essa visão, e acho que o SUS talvez, que é de que home care quer dizer atendimento na casa da pessoa. Está errado. Não é essa a ideia. A gente usa o termo Por home. isso o Nicolas está aqui hoje, Exato. Exatamente. E temos uma discussão home judicial quer também. dizer apenas uma palavra. E, na verdade, home care quer dizer atendimento em saúde fora do hospital. Fora do hospital, exato. No lugar onde ele está. Inclusive na escola. Isso. Inclusive na escola. Esse é o ponto. E eu estava pensando numa questão aqui também. O Nicolas, ele tem home care integral com técnica de 24 com horas. técnica de enfermagem Nem não faz sempre um teve. ano. É, não nem faz um sempre ano. teve. Então, Não. aí é importante a gente destacar, de novo, essa questão dos familiares, porque daí a gente ainda tem um projeto lá pelo Instituto que a gente fala isso. Quem cuida de quem cuida? Com fono, físio, psicóloga e técnica durante o dia faz quase 2 anos. Quase 2 anos. Agora, Beleza. com técnico 24 horas, aí faz menos de 1 ano. E uma particularidade que teve no processo dele, logo que ajuizou, porque o processo dele, ele demorou 1 ano para ganhar a liminar, ele teve a sugestão na decisão do juiz de que fosse, talvez, teria que estudar a possibilidade dele ir para um lar de repouso, viu? É esse caso. uma clínica. Exato. O Nicolas teve essa sugestão numa decisão antes, daí ele teve que passar por perícias antes da gente conseguir, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma sugestão de talvez de ter a possibilidade dele ir para uma clínica. Isso é aquilo que tu sabes, né? As pessoas às vezes tomam decisão sem conversar com o Nicolas e Sem conhecer o conversar. Nicolas. Isso. Né? Sem ver a Exatamente. realidade e entender a realidade. Imagino que estão tratando de alguém que está, assim, simplesmente com alguns dizem, o pé na cova. Né? Mas, gente, eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando muito na atuação minha da Janaína em processos judiciais. Eu não tenho como fugir disso, porque eu tô aqui, preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre a parte que eu acho que é bastante relevante. Mas é o seguinte, existe como, tá? E é uma pergunta que eu faço bem pro médico mesmo. Existe como determinar se o Nicolas, por exemplo, precisa de eventual medicamento apenas com base em análise de laudos médicos anteriores? Por exemplo, como o judiciário tenta fazer, sem fazer uma perícia em loco real, pessoal, com essa pessoa? Tu diz das perícias que são realizadas... Por nota técnica. Por nota técnica. De médicos que realizam as perícias judiciais sem conhecer o paciente. Que não é perícia, é assim, por exemplo, o Ricardo tem a doença A, aí eles vão num catálogo, pegam doença A, opa, aqui. Isso não faz sentido. O Marco passou por uma situação agora na prescrição da medicação da Alicia, né? Eu falo com a Janaína, eu grito quando eu vejo isso dentro dos processos, porque eu falo, peraí, eu tô entrando com uma ação para individualizar o indivíduo e me vem com uma perícia. Como? Isso não serve. Não serve. E a gente impugna de forma assim, eu fico assim, chego a ficar louco de raiva, né? Mas daí eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque com tudo isso que tu me falou, eu já sei a resposta, né? Mas que evidentemente que não serve esse tipo de documento. Não, né? acho que assim, em termos realistas, o melhor seria de que tu tivesse, primeiro, não dá para fugir de uma indicação de medicamentos ou tratamentos baseado em alguns protocolos, tá? Mas eles têm que ser particularizados. Tá? Então, a minha tarefa é particularizar uma indicação, né? O meu objetivo sempre é ver como essa pessoa, Nicolas, por exemplo, pode ser beneficiado, e beneficiado quer dizer, ele vai manter o que tem, manter as suas capacidades no âmbito que ele tem, ou melhorá-las. Né? E para poder chegar a essa conclusão, eu tenho que partir desses protocolos e particularizar, e conhecer o Nicolas. Né? Os peritos podem fazer isso também, eles poderiam fazer isso. A perícia ela tem uma vantagem que seria de ter alguém que tem um tipo de vínculo diferente que eu tenho. Né? O meu vínculo, ele a gente tem que reconhecer, afetado
no bom sentido, mas afetado pelo fato dele ser meu paciente. Eu conhecer o Nicolas. E médico que é bom gosta das pessoas e gosta do seu paciente, entende? Né? Como Aristóteles também pensava, né? Há um elemento de amizade na prática, Empatia, nesse caso, né? da prática da medicina. Então é verdade que isso pode eventualmente afetar a minha opinião. Para isso é que tem o perito. Mas o perito que é bom também ele discute comigo, porque a função do perito é conseguir aplicar uma decisão, uma orientação pública para aquele caso particular. Isso. Porque esse deveria e é o nosso modelo, o modelo constitucional, no modelo da Constituição, que preserva a dignidade da pessoa humana, protege os indivíduos. Então a perícia também deveria pensar nisso. Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente está falando em um tipo de abordagem que vê cada um como aquilo que ele é. Isso é a dignidade da pessoa humana, cada um com a sua dignidade. Né? Então, para isso, a avaliação deveria ser desse jeito. Ela não é, tu tem razão. Ela, infelizmente, não é. Ela é muito protocolar. Protocolar é a palavra excelente para esse tipo de documento que vem aos autos desses processos, onde a gente percebe que, aí, enfim, com devido respeito, né, mas é o juízo apenas cumprindo um protocolo para indeferir. Isso. Né? Então, assim, inicial contestação, perícia, indeferimento. Recorre para o tribunal que eles resolvem lá. E é o que a gente enfrenta diariamente. Constantemente. Né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque eu falei, gente, mas se nós tivéssemos um perito que minimamente aplicasse isso, não sei se a perícia seria melhor, mas seria mais subsistente, tu entende? Eu teria mais coisa para analisar nela e para ver o que eu posso, porque do jeito que vem, fica até difícil tu impugnar. De tão sem muitos fundamentos, né? Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu sei que, às vezes, os juízes e os gestores, eles partem desse pressuposto de que eles têm uma responsabilidade, que eles têm a responsabilidade de gerir recurso que é público, Exato. Que não é deles. Então, eles vão gerir um recurso que é público para ajudar uma pessoa. E, com base nisso, eles partem desse suposto que começou a conversa de que eles vão ter que estabelecer uma destinação de um recurso alto para algo que, eventualmente, o resultado imaginado não é extraordinário, entende? Muitas vezes, o conceito que a gente tem em saúde pública é de que os resultados bons são os resultados agregados, coletivos. Por exemplo, se o governo ele gasta um determinado montante de recurso com medicamento para hipertensão, os defensores dessa abordagem, eles imaginam o seguinte: quando eles gastam um montante para hipertensão, para comprar losartana, por exemplo, losartana potássica, né, um antihipertensivo, tá? Que custa, sei lá, R$10 a R$20, R$30 por mês, se fosse comprado por cada pessoa. O governo imagina assim, se nós investirmos em dar para as pessoas paternalisticamente, vamos chamar assim, né, losartana para todo hipertenso, dizendo, tu não precisa agora gastar 10, 20, 30, 40 reais com a losartana. O governo vai te dar, farmácia popular ou posto de saúde. Eles imaginam o seguinte, o que justifica isso? É que como o tratamento da hipertensão, né, ele tem um benefício público que é reduzir o número de infartos e derrames. E, consequentemente, internações hospitalares. Tem menos pessoas hospitalizadas, menos pessoas fazendo, né, nas UTIs, menos pessoas... Então, assim, a ideia é que se tu trata a hipertensão, tu tem um benefício econômico para a sociedade. Menos gasto. Isso é teórico, viu? Cá entre nós. Sim. Tá? Mas é isso sim que se justifica. E diz assim, ó, eis uma grande prioridade da saúde pública. Investir em dar para as pessoas a losartana para poder ter menos gasto com hospitalização, infarto e, com isso, menos morte precoce também, porque as pessoas não morreriam antes de ter infarto, antes de ter derrame. Então, assim, as pessoas viveriam um pouco mais, né, e melhor. Essa é a teoria, tá? E aí, quando se pensa assim, tá, mas e se eu tivesse que usar o mesmo montante? Imagine o mesmo montante de recurso que o governo está determinado a gastar dando losartana potássica para um montão de gente, tá? Bilhares, tá? E dissesse assim, não, mas digamos que um gestor pensa, não, mas eu vou fazer diferente, não vou dar para esses milhares, eu vou dar para tratar a AME.
tá? Eu vou dar para gastar com tratamento. Os gestores vão dizer assim, não, mas tu tá louco. Tu vai pegar esse montante de, digamos, bilhões de reais para comprar um remédio que custa também milhares de reais. E não 10, 20, 30, 40. E tu vai beneficiar 3 mil pessoas, entende? Ao invés de beneficiar 10 milhões. E o gestor diz assim, não, mas é melhor eu beneficiar 10 milhões do que 1.000 pessoas. Né? E aí eu pergunto assim, ó, tá, É cruel. e de repente então o gestor diz assim pro Nicolas, olha, eu lamento, eu não vou poder te dar o remédio, tá? O remédio Mas se que tu tu quiser precisa... losartana, a gente tem. o remédio... Isso, exato. O remédio que tu precisa, que custa... quanto que deve custar? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? 1 milhão ao ano, né? 1 milhão ao ano? Diz assim, Nicolas, ao lamento, faz uma rifa. Faz uma rifa para conseguir isso te vira, faz uma rifa. Uma vaquinha. Mas se tu quiser uma losartana, a gente tem. Tá tudo certo. Vocês não percebem que isso tudo depende da nossa noção do que é prioritário? Com certeza. O que aconteceria se alguém dissesse assim, Nicolas, tu não vai ganhar os 3 milhões, o que tu faria? Olha... Eu não sei, não tenho o que fazer, né? Eu não tenho para te emprestar. Entende? Exato. Agora, se tu precisasse dos 10, 20, 30, 40 e o governo dissesse eu não vou te dar para comprar a losartana, digamos que tu precisasse, a Nido, não sei se usa. Não, mas... Não mais. Mas agora eu vou dizer pra isso, você... entende? O que é prioritário? Mas o que é prioritário? eu gosto e adorei esse papo porque tu não acha não que eu não vou usar isso tudo depois escrevendo, porque eu me lembro de tudo e tá gravado. Vai tudo depois para as minhas petições, porque eu acho que essa reflexão, ela é de suma importância. Entendeu? Eu preciso demonstrar pro judiciário que não trata-se da parte autora. Trata dos Nicolas. Exato. Entendeu? É individualizado. E isso eu aprendi com essa aqui, ó. É verdade, ela disse, Ricardo, se a gente não mostrar pro juiz que a gente tá falando de uma pessoa... Ele não vai tratá-la como uma pessoa. Uma sociedade que se compromete com as pessoas, em ajudar as pessoas, ela pensaria assim, não vamos deixar ninguém vivendo numa condição em que ela precise de algo e não possa dispor disso. Esse é o nosso compromisso. O primeiro compromisso de uma sociedade decente é ajudar quem precisa ser ajudado naquilo que ele não pode se ajudar sozinho. Nós estamos indo no final do mês, dia 31, eu e o Ricardo para Paraíba, porque nós temos 2 e agora para 6, 7 clientes lá, no qual eles têm AME e já também há pessoas adultas no qual lá não tem acesso zero para tratamento. Então, conseguimos uma liminar, ganhamos uma ação lá e vamos ir para levar informação, nos convidaram para estar fazendo uma palestra, para a gente poder estar explicando a importância da judicialização. Mas, como a gente já está se encaminhando para o final, eu quero falar com o senhor Nicolas e com o senhor Marco. Mas, agora, um assunto bem mais pessoal. Nicolas, eu sei que tu é apaixonado, né, por jogos. Antes de estar trabalhando, tu jogava mais. E tu tens um sonho que é viajar para fora do Brasil. Isso. Né? Então, assim, ó, quando tu me passou essas duas questões, eu fiquei pensando assim, e quando, como já li o livro todo do Cláudio, eu fiquei pensando, como é a tua vida com a AME? Se tu fosse resumir o que é a AME para ti? O que foi a tua vida até agora, esses teus 22 anos com a AME? Olha... A AME, para mim, é, de certa forma, uma parte extremamente importante da minha vida, porque, assim, se eu não tivesse a AME, definitivamente eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Mas, apesar de todas as limitações e todo o resto, apesar de ser uma doença que limita muito em diversas questões, ainda assim... já abriu muitas oportunidades para mim, me deixou conhecer pessoas incríveis como a Janaína, o Dr. Marco, Ricardo, todo mundo que entrou na minha vida por conta disso, e é uma coisa que eu realmente agradeço. Apesar de ser uma dificuldade, de certa forma também algo gratificante em alguns momentos.
Acho que é isso. Tu tem ideia para qual primeiro lugar que tu gostaria de conhecer? Pra ser sincero, tenho muita vontade de conhecer Portugal. Portugal? Olha. Nicolas, eu quero te agradecer imensamente pela tua participação. Eu que agradeço. Tu sabes que eu sou tua fã, tu é uma inspiração, vocês todos, né, são uma inspiração para mim, assim como o Dr. Marco. Então, quero te agradecer imensamente mesmo por tu estar aqui hoje, pela tua confiança que tu tem no nosso trabalho. Verdade. E muito obrigada, viu? E, por favor, precisando, conte com a gente, comigo, com a Janaína. A gente está sempre aí disposto, né, a tentar o melhor possível. Sim. Né? Assim, a gente realmente conversa muito, né, Janaína? Sim. A gente discute muito, né, Janaína? Eu vou querer que tu faça um encerramento com o Dr. Marco, mas eu já quero te dizer que o Dr. Marco é apaixonado por vinho. Ah, pois então. É um apreciador. Bom, já falaram em Portugal aqui. É que assim, né, Eu ia dizer, Nicolas, vamos lá comer um bacalhau, mas eu vou tomar um vinho. Gente, olha, eu curti muito esse papo. Eu adorei te conhecer, Nicolas. Eu também. Tá? Porque eu não te conhecia, Muito obrigado. embora eu já saiba quem você é há um tempo, porque eu atuo nos teus processos, né? E ali, quando nós estávamos ali na recepção, que a Janaína falou o nome da tua mãe, Nida, eu falei, mas Nida eu conheço. Porque, né, eu não havia reconhecido porque não a conhecia, só pelo nome, né? Então, assim, eu já os conheço, gosto muito de vocês e acho que nós temos aí só coisa boa pela frente, pelo menos no que se refere ao teu tratamento, à tua vida, e seguimos forte e juntos sempre, tá? Com relação ao Dr. Marco, não tem nem o que te agradecer, tá? Adorei o papo, adorei a parte da filosofia, acho que isso é muito importante, isso serve para eu entender também, que umas coisas que a Janaína me falam, que eu preciso não advogar só como advogado. Isso. Né? Eu preciso advogar como advogado e uma coisinha a mais, para dar aquele critério de ser humano que é muito importante nesse tipo de ação, em todas, tá, gente? Não vamos fazer aqui a linha de que não precisa isso em outro tipo de ação. Eu tenho aplicado isso em ação trabalhista, previdenciária, consumerista e tem dado certo. Porque eu acho que quando tu traz a pessoa pro judiciário, a pessoa e não a parte autora, tu obtém resultados melhores. Bom conceito esse, gostei. Sabe? Então, é isso que eu consegui extrair do nosso papo hoje. É mais que uma judicialização. A judicialização é necessária? É. Mas é mais do que isso, né? Porque se a gente for resumir... Ela, infelizmente, é porque nós vivemos numa sociedade que não respeita, Não a bem respeita. da verdade, os direitos que as pessoas têm. Não respeita. Infelizmente, assim, olha, a gente fica... Às vezes eu fico nesses processos, fico olhando e folheando página e olhando e falando, meu Deus, a discussão não podia ser essa. Né? Mas é. Né? Mas cá estamos. Então, assim, agradecer a doutora Janaína maravilhosa. Acho que ficou muito bacana o nosso papo. E da minha parte, é isso. Marco, para encerrar, quero ver contigo o que tu tens para falar. O que é ser um médico de tantas crianças e hoje adultos, né, jovens com AME? Excelente. O Nicolas acabou de dar uma versão do que significa ser alguém com aquilo que caracteriza a vida da gente, no que tem de difícil e no que tem de menos difícil e fácil, né? A gente tem que aprender a viver com as dificuldades. A sabedoria da vida está em encontrar um caminho, né, para que a gente possa se realizar como pessoa, ter uma vida a mais saudável possível, né, desfrutar momentos alegres, né, e poder se divertir. Por exemplo, vibrar com a vitória do meu time ontem, que talvez não seja mais do Nicolas que é isso. gremista. Não, Não? não. Não. Sou colorado. Então eu não gosto mais de ti. Mas... E ser feliz, né? Sim. E buscar a felicidade. Assim, a AME, para mim, é uma oportunidade de poder vincular duas coisas que para mim são importantes na minha vida, que é a medicina e a filosofia. Entende? Então, conhecendo gente como Nicolas, conhecendo pessoas com AME e com outras doenças, eu passei a entender melhor isso que no âmbito da filosofia eu estudo e no âmbito da medicina eu pratico. Bah, Nicolas, que médico teu, hein?
Ó, É um tá médico certo? incrível. Pessoal, então tá, é isso. Muito obrigado por terem nos ouvido, nos assistido, e outros episódios existirão, né, Janaína? Em breve. Em breve. Obrigado.